Bom dia a todos. Bom dia a quem está aqui. Bom dia para quem está online aí também acompanhando a gente nesse sábado especial, né? Sábado do Jovem Adventista. Queria mandar um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Deixa eu ver aqui na telinha. Tem um pessoal bem bonito aqui, ó. Eu estou vendo um aqui que eu posso considerar a mais bonita de todas. É a dona Helena, que está aqui, ó. A minha avó, direto de Maceió. É um prazer vê-la acompanhando a gente aí tão distante, né? Tem a mãe da Anne também, que está nos acompanhando aí pelo YouTube, tá? Seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. E a todos os demais aí que estão participando da gente aí pelo canal do YouTube e pelo Zoom também. É um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? Antes de mais nada, que tal se a gente pudesse conversar um pouco com Deus? Vamos orar? Vamos? Então vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Bondoso Deus e amado Pai, nosso muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá um privilégio muito especial. Hoje nós temos vida, e nós temos vida em abundância em Cristo Jesus. O Senhor nos dá o privilégio de poder respirarmos e de, através dessa respiração, adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Obrigado porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado porque o Senhor se faz presente em cada lar aqui que está representado. Cada pessoa que está assistindo esse culto distante de nós, mas o Senhor está presente em cada um deles. Abençoe-os, cuide de cada um deles, toque no coração de cada um deles. Atenda aos desejos do seu coração, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. E nessa manhã de sábado, quero pedir que o teu Santo e Divino Espírito possa conduzir as palavras necessárias ao que nós precisamos ouvir do Senhor. Dai-nos a tua paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como hoje é o dia do Jovem Adventista, a proposta do tema de hoje ela é bem interessante. E eu queria trabalhar com vocês aqui alguns aspectos dessa mensagem. Se a gente for analisar aqui, qual é o ponto mais forte de um jovem? Eu posso dizer que o ponto mais forte de um jovem seria a influência? O que vocês acham? Quem acha que sim, pode dar um joinha aí na tela, só para eu ver. Vocês acham que um jovem ele tem um bom poder de influência? Quem acha que sim? Beleza, legal. Baseado nisso, sabendo que o jovem ele é influente, e quando eu falo jovem, eu me refiro de 0 a 100 anos. Beleza? Vamos pegar esse padrão de juventude aí. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 14, o versículo 6. Então, pega a sua Bíblia aí, pode ser online, pode ser a Bíblia física. A gente vai ler aqui um versículo. Apocalipse, capítulo 14, o versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Tem alguém procurando ali ainda? Eu vou esperar todo mundo folhear para a gente ler juntos aqui. Apocalipse, capítulo 14, o versículo 6. João, ele teve uma visão, e nessa visão ele explica o seguinte, ó. É a visão da primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui a gente está falando justamente da pregação do evangelho eterno. E se a gente observar no versículo 6, ele traz uma característica muito interessante. Ele diz que nós devemos pregar o evangelho a todo mundo, mas só que ele diz uma característica bem interessante. Ó. Ele diz o seguinte, que nós devemos pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Se a gente está falando desses 4 itens aqui, nós temos a entender que nós temos que pregar culturas e pessoas completamente diferentes das que nós conhecemos. Todo mundo concorda disso? E se a gente pegar um pouco da nossa história como adventistas do sétimo dia, eu trouxe aqui um dado histórico que eu quero compartilhar aqui com vocês. Em 1846,
Tiago White, ele compartilhou a primeira publicação adventista. E foi aí, então, que começou a pregação da Igreja Adventista como o Evangelho. Só que em 1870 foi, então, que a pregação do Evangelho tomou forma na pregação adventista, através de uma visão que Ellen White teve. E olha só, uma frase que ela citou aqui no livro, Testemunho para a Igreja, que diz o seguinte: os jovens, eles devem se qualificar mediante a familiarização com outras línguas, a fim de que Deus possa usá-los como instrumentos para comunicar a sua salvadora verdade aos povos de outras nações. Os jovens, eles devem se familiarizar com a habilidade de falar em outras línguas, ou seja, você que está aí do outro lado da telinha, né, você precisa, na sua capacidade, lógico, falar o idioma o máximo que você puder. Eu, por exemplo, me limito em 2 idiomas, o português e o meu. O português, porque em determinado momento eu sei. O meu é quando eu não sei mais o português. Mas inglês, espanhol e outros assuntos, eu não me compete isso aí. Mas se você tem a habilidade de falar outros idiomas, então use essa habilidade para você pregar e falar do reino de Deus. Eu, por exemplo, uso o meu idioma, né, a minha forma de falar, de um jeito que eu possa conseguir conquistar o máximo de pessoas para Deus. Nós devemos usar todas as nossas habilidades, o máximo que nós pudermos para conquistar as pessoas. Mas aí entra um grande desafio para a gente. Quantos aqui sabem qual é a população que nós temos aqui no país? Um chute. Podem colocar aí no chat, se quiser, ou falar. Qual que vocês acham que é a numeração da população aqui no Brasil hoje? Pode pesquisar até no Google, se quiser, né? Porque online a gente tem nem como evitar. Eu estou vendo ali sinais romanos. 2 milhões, 212 milhões, certo, 212 milhões. Geograficamente, nós temos hoje no Brasil registrado em torno de 212 milhões, 500 e algumas coisas, ou é 700 e alguma coisa, eu não sei muito bem, não me lembro, na verdade. Mas em torno disso, mais de 212 milhões de pessoas. Só que é interessante como o nosso Brasil ele se divide. Nós temos uma extensão territorial maior, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos uma extensão territorial acima de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É muita terra. E é interessante porque, quando a gente olha para isso aqui, agora a gente tem um grande desafio. É pregar para todas essas pessoas no Brasil inteiro. Mas aí, como Jesus ele falou que a pregação do evangelho ela devia ser dada ao quê? A todo o mundo, cada tribo, língua e nação. E a gente pega agora alguns aspectos do mundo lá fora. Eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades e eu achei muito interessante essa frase que diz o seguinte: ó, o pensamento pós-moderno, ele acredita que não tem nada certo e nada errado. O que existe são apenas opções que eu posso aceitar que para mim são verdades ou não. Não existe a definição daquilo que é certo ou errado. É uma opinião. Eu vou pegar aqui um ponto muito extremo da coisa, mas biblicamente nós sabemos que a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo ela é certa ou errada? Errado. Biblicamente falando, é errado. Mas hoje as pessoas não veem como algo errado, elas veem como uma opção, um estilo de vida. Então, pregar o evangelho eterno para as pessoas que têm uma compreensão diferente da nossa é um desafio. E olha só que interessante. Além do modo de pensar, nós temos diversas religiões. Eu peguei aqui alguns tópicos bem interessantes. Quando Deus prometeu a Abraão a promessa da multiplicação da sua linhagem, Abraão ele cometeu um leve deslize. E nós tivemos, então, duas descendências, a descendência de Isaac e a descendência de Ismael. E hoje nós temos, no mundo, registrado em torno de 1,8 bilhões de muçulmanos. 1,8 bilhão de muçulmanos. É muita gente. É o Brasil multiplicado por 9. É muita gente espalhada pelo mundo. Mas, Alisson, o que é que, então, que os muçulmanos pregam? Vocês sabem, em casa, o que é que o muçulmano prega? O muçulmano, ele prega o seguinte, ó, você acreditar que Jesus Cristo é Deus
é um pecado. E é um pecado imperdoável. Os muçulmanos pregam isso. Então, pega essa ideia agora de que nós temos 1,8 bilhão de muçulmanos, e como é que nós vamos pregar, então, para eles que Jesus Cristo é o único que pode salvar? Ixi, você está indo contra a cultura deles. Mas, beleza, deixa memorizado aí. Nós temos, então, ainda, depois dos muçulmanos, nós temos mais de 1 bilhão de hindus. Os hindus, eles têm uma peculiaridade interessante. Os hindus, eles têm mais de 300 deuses disponíveis. Para tudo que eles vão fazer, tem um Deus. A vaca para eles é sagrada. Jesus é apenas mais um artifício para eles. Então, em uma religião onde você tem diversos deuses, você chega para pregar para eles o evangelho eterno e você diz o seguinte: olha, não terás outros deuses diante de mim. Como é que esse pessoal vai aceitar a pregação do evangelho desse jeito? É difícil. Continuando. Nós temos ainda mais de 700 milhões de budistas. O budista ele é mais interessante, porque o budista ele acredita que tudo está relacionado ao eu. Não existe um Deus fora de si. Você é o próprio Deus de todas as suas decisões. E conta a história de um pregador adventista que ele foi falar sobre o evangelho eterno na Índia, e eles acharam interessante porque o evangelho eterno priorizava a libertação de todos os erros que você tinha no próprio eu. E quando você se libertasse desses erros, você começava a viver o evangelho eterno. Como então a gente pode pregar o evangelho de Deus para tantas denominações que têm pensamentos completamente distintos do nosso? E aí é que entra um grande enigma. E eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui e que estão online também. Se a pregação do evangelho está além da nossa capacidade, por que então continuar com essa pregação? Para um pouquinho aí para pensar. Se a pregação do evangelho está além da nossa capacidade, então por que a gente ainda insiste na pregação desse evangelho? É uma pergunta a se pensar, baseada em todos esses relatos que a gente tem aqui. Mas a gente tem que observar o seguinte. Olha só essa frase. O que determina o nosso envolvimento na missão hoje não é a possibilidade de concluí-la. Olha só. O que determina o nosso envolvimento hoje no evangelho, na pregação dela, não é a possibilidade de concluí-la. Sabem o que é? Mas é a obediência à ordem que Deus mandou. Jesus ele foi bem imperativo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Foi imperativa a ordem de Deus. Vá, pregue. Não importa se você vai se encontrar com um budista, com um muçulmano. Não importa se você vai encontrar alguém que tem um pensamento oposto ao seu, mas vá e pregue. Porque a pregação do evangelho não é uma obra humana, ela é uma obra divina. E olha só que interessante. Eu queria ler um outro verso com vocês, mas antes da gente ler esse verso, eu quero que a gente pare para pensar um pouco na interpretação do texto. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Quem aqui gosta de português? Levanta a mão. Jéssica, você não é normal. Mais alguém aqui gosta de português? A Nádia já está levantando a mão. A Esther também, beleza. Olha só, gente, eu amo português, mas isso é uma ironia. Eu vou explicar para vocês o porquê. Existe uma coisa muito interessante na língua portuguesa que é o chamado tempo verbal. O verbo, ele modifica toda a estrutura numa frase. Se você consegue achar um verbo, você consegue achar tudo. Você consegue achar a regência dele, você consegue achar quem é o sujeito, quem é o predicativo. São N atribuições. Mas existem duas situações na língua portuguesa que é bem conveniente porque a gente vai tratar aqui agora. Existem duas vozes na língua portuguesa. A voz ativa e a voz passiva. Alisson, o que é isso? Voz ativa e voz passiva. Não estou querendo entender, não sei o que é isso, não. Vou dizer para vocês aqui. Ó. A voz ativa é quando o sujeito é a ênfase da ação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A seguinte frase. Os jovens realizaram o culto hoje.
Pegaram a frase? Os jovens realizaram o culto hoje. Quem é o sujeito da frase? Estou vendo aí o pessoal mexendo os lábios. Quem é o sujeito dessa frase? Os jovens realizaram o culto hoje. Quem é o sujeito? Os jovens. Por quê? Porque são eles que estão praticando a ação. Os jovens que realizaram o culto. Então, nessa frase aí, eu tenho bem explícito quem é que está fazendo a ação. São os jovens. Agora, como é que a voz passiva funciona? Ela funciona o seguinte, ó. O culto hoje foi realizado pelos jovens. O culto hoje foi realizado pelos jovens. Eu inverti agora a frase. Quem está sofrendo a ação? Os jovens. Porque o culto foi realizado pelos jovens. Mas agora os jovens realizaram o culto. A voz passiva, ela pega o sujeito agora, que antes era o ator da ação, e agora transfere para ele a atribuição de sofrer essa ação. Mas, Alisson, por que você está falando desse negócio tão estranho para a gente hoje? Porque quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente mais encontra é a voz passiva. Sério? Abre aí a tua Bíblia em Mateus capítulo 24, o versículo 14. Um verso bastante conhecido. Mateus capítulo 24, o versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Todo mundo achou aí? Joinha? Mateus 24, 14 diz assim, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A pergunta que eu faço é, o que será pregado? O evangelho. Mas quem é o sujeito dessa frase? Eu consigo encontrar ele aqui? E será pregado o evangelho do reino por todo mundo. Sim, mas quem vai pregar? A frase não diz aqui quem é o sujeito explícito. Porque na Bíblia acontece uma coisa muito interessante. A voz passiva na Bíblia, quando o sujeito não existe, automaticamente quem toma a ação do sujeito é Deus. Interessante. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Essa condição aqui de que será pregado o evangelho, ela precisa de uma condição para existir, segundo o que a gente leu na frase. Tem aí, ó. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Mas existe alguma condição para que esse evangelho seja pregado nessa frase, sim ou não? O que é que vocês acham? Que sim? Que não? Aqui é uma afirmação. E será pregado o evangelho, independente se você for o autor ou não. Mas aqui a promessa de Deus é, e será pregado o evangelho por todo mundo. Por quê? Porque quem vai pregar o evangelho não sou eu ou você, é Deus. Alisson, mas como assim? O que a gente está fazendo aqui então? Porque você é a ferramenta pela qual Deus pode usar para pregar o evangelho. Rapaz, isso daqui é muito grande. Sabe por quê? Porque a pregação do evangelho, ela depende e ela não depende de você e de mim. Ela é exclusiva e participativa de Deus. Mas Ele escolhe você que está aí do outro lado a participar da pregação deste evangelho. Mas eu ainda quero continuar com vocês aqui uma avaliação bem interessante. É que no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 4, Mateus capítulo 5, versículo 4, ele fala um outro exemplo. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Mas serão consolados por quem? Porque aqui no verso eu não encontro nenhum sujeito ativo na ação, mas eu encontro o sujeito passivo. Quem é que vai consolar aqueles que choram? É Deus. Perceba que em toda a esfera, desde o início do mundo até o fim, a atuação da pregação do evangelho ela tem sido feita unicamente, exclusivamente
por Deus. Mas você pode dizer o seguinte: Alisson, eu não quero pregar o evangelho. Eu não me sinto bem em pregar o evangelho. Aí eu tenho uma notícia para você, ó. Não se preocupe, porque se possível, até as pedras clamarão. E aí entra agora um atributo bem interessante de Deus. Alisson, como é que Deus vai fazer isso então? Existem 4 etapas que Deus age. Eu destaquei para vocês da seguinte maneira. A primeira é que Deus ele surpreenderá com a pregação do evangelho. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa particular minha. Se você chegar assim para mim e dizer, Alisson, vai oferecer um estudo bíblico ali para fulano. Eu vou. Mas a possibilidade de eu ter sucesso nisso, a depender de mim, é muito baixa. Por quê? Porque não é o meu dom. Deus pode me usar? Pode. Mas não é o meu dom. Agora, se você disser o seguinte, Alisson, tem 500.000 pessoas ali prontas para ouvirem um sermão que fale para elas o quão Jesus é especial. Eu não me importo de ir. Eu vou. Porque usando o meu dom, na sua excelência, Deus pode transformar aquilo em algo muito maior do que eu posso imaginar. Mas você não precisa necessariamente ter toda essa capacidade para poder fazer essas coisas. Deus ele pode fazer o melhor com pouco. Se a gente observar em toda a história bíblica, a gente percebe que Deus ele atuou de maneira simples. Simples coisas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Jesus entrou montado em quê? Em um jumento. Não foi nenhum cavalo, não foi nenhum carro especial. Mas foi uma coisa simples. A coroa que ele usou foi de espinhos. As vestes que ele usava eram simples. Jesus ele trabalha na simplicidade, não na complexidade da coisa. Quanto mais transparente nós formos na pregação do evangelho, mais sucesso nós teremos, porque transmitiremos para as pessoas quem é realmente Jesus na sua essência. Outra coisa, Deus usará pessoas comuns para a pregação do evangelho. Você não precisa ser um poliglota para poder pregar o evangelho. Você não precisa falar português, espanhol, inglês, francês, ou seja, qualquer outra for língua. Mas Deus pode usar você apenas se você desejar ser usado por Ele. Aí, a pergunta, para a gente finalizar aqui, Alisson, então como é que a gente pode participar da pregação do Evangelho? Como é que você aí do outro lado pode participar da pregação do Evangelho? Como é que eu posso mostrar para as pessoas que Jesus é aquilo que tem no meu coração? Há muito tempo atrás, a Igreja Adventista ela lançou um programa em um estudo bíblico que dizia o seguinte: é o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Você pode participar da pregação do Evangelho ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra, entregando-se a Jesus dia após dia e permitir que os seus simples atos sejam um ponto de esperança para aquelas pessoas que estão a perecer. E a última frase que eu deixo para vocês aqui nesta manhã, antes do nosso louvor especial, é dizer o seguinte para você: pregue, pregue. Se possível for, use as palavras. Porque a pregação, ela é o seu modo de viver, o seu modo de agir e o seu modo de pensar. Você pensa como Deus quer que você pense? Você vive da maneira que Deus quer? Leva isso para a tua vida. E diga hoje, olha Senhor, chegou agora no meu coração a hora de pregar o evangelho. E o tempo ele é oportuno, porque as pessoas hoje aí fora estão precisando de calmaria em um mundo agitado. É morte todo dia, é doença para lá, doença para cá, incerteza do amanhã, onde Jesus é a única esperança. Jesus é a minha salvação, Jesus é a tua salvação. Entregue o seu caminho a Jesus e permita ser usado por Ele. Que Deus te abençoe nessa manhã e neste sábado em especial. E vamos ouvir agora mais um louvor para a honra e a glória do nosso Deus.
Fique aqui do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia em meio à solidão. Basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos eu sou Senhor, Cristo vivo, teu Salvador. se caído te erguerei, quando escuro eu sou a luz, pelo nome te chamei, vem meu filho, eu sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, Podes descansar. Eu acho que essa foi a melhor forma de dizer como é a pregação do Evangelho. Os meus braços estarão onde você está. Você é a extensão do braço de Deus na pregação do Evangelho. Antes da gente fazer uma oração, os jovens aqui da igreja do Pátria Nova querem lançar um desafio, tanto para os jovens quanto para a igreja. Que desafio é esse, Alisson? Eu sei que hoje a gente está impossibilitado de sair, mas eu vou fazer um pedido especial para você. Pega o número de alguém que você ama, alguém que é especial para você, mas que por ocasião da vida hoje decidiu se afastar dos caminhos de Deus. Liga para essa pessoa hoje.
e disse para ela o quanto ela é especial para Jesus, o quanto Deus se importa com ela. E Deus vai fazer a diferença na vida dela através de uma simples ligação que você fizer. Esse é o desafio que nós temos para hoje. Pregue o evangelho dessa maneira. Ligue para alguém que você ama, conhecido, afastado, algum amigo importante para você, e diga o quanto ele é especial para Jesus. E vamos fazer uma oração, então? Oremos. Bendito Deus e amado Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos a extensão do Senhor aqui na terra. Nós somos as tuas mãos, somos os teus braços. Portanto, na nossa capacidade de fazer as coisas, nos transforme com teu Santo Divino Espírito, para que o nosso falar seja sobremodo excelente, para que o nosso agir seja excelente, a nossa maneira de pensar e de se comportar transborde o ar de Jesus Cristo. Que a nossa fala possa conduzir pessoas aos teus pés. Que os nossos pensamentos tragam o Senhor para perto de nós. E nos ajude, Senhor, porque na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, o Senhor nos torna fortes por amor do teu nome. Portanto, use cada filho teu nesta manhã de sábado, nesse dia de sábado, nesta semana, neste mês e neste ano, para a pregação do teu evangelho. Independente da cultura pela qual a pessoa pertence, mas a certeza da pregação do evangelho é que onde quer que nós formos, o teu santo e divino Espírito irá nos acompanhar. Dai-nos a tua paz. E desde já nós somos gratos a ti por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo sábado a todos. E as meninas agora têm um último recado para vocês.